Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Tom. Eu vim aqui com o Bruno. Levanta a mão, Bruno. O Bruno tá meio chapado ali. Vim aqui com o Bruno. O Bruno caminha comigo. A gente anda junto há 15 anos, mas no ministério nós temos caminhado há quase um ano, né? Eu sou casado com a Natália há 5 anos e acho que 7 meses, 2 semanas e 4, brincadeira. Não sei. As semanas eu não sei. Nós temos 2 filhos que são frutos do nosso amor, tem nos ensinado a ser cristãos melhores, pessoas melhores. O Benjamin tem 1 ano e meio e agora o Joãozinho tem 2 meses. Nós estamos vivendo para equipar a igreja do Senhor. Nós somos pastores lá na igreja Ministério Redil, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E nós estamos viajando o Brasil todo também, ministrando adoração. E mais importante do que ministrando adoração, ensinando a igreja do Senhor a adorar. E é uma responsabilidade ensinar a igreja do Senhor a adorar. Mas tudo que nós temos aprendido nesse tempo, nós temos tentado equipar a igreja do Senhor. Então, a gente funcionava até esse mês com 2 braços importantes. A gente abençoa a igreja local e a gente ministra o louvor e palavra na igreja do Brasil. Mas esse ano, eu estava falando com o pastor Renato, esse ano virou o ano e Deus, Ele falou, chegou a hora de vocês cumprirem algo que está no meu coração, que é algo que vocês já têm recebido palavras proféticas durante muitos anos. Chegou a hora de vocês colocarem essas palavras proféticas em ação. Aí nós estamos esse mês agora, essa semana nós inauguramos a nossa Casa Arco e Flecha. É um lugar lá em São Gonçalo em que nós preparamos para servir de plataforma de ensino de adoração. Então nós vamos receber líderes de louvor, ministros de louvor, pastores do Brasil inteiro para aprenderem sobre adoração conosco. Nós vamos fazer workshops de composição, de adoração em geral. Nós também vamos fazer mesas de mentoria com líderes de adoração relevantes do nosso país. E se você puder, depois entra no Instagram da Arco e Flecha, @Casa Arco e Flecha, e fique sabendo mais. Se você é um pastor que não é dessa casa, envie seus líderes de louvor para lá. Eu vou estar aqui também algumas vezes no ano em São Paulo, sentando com líderes de adoração que têm nos procurado já há algum tempo para aprender mais sobre como liderar a adoração para Deus, mas como servir as pessoas também liderando música. E nós temos sido incumbidos por Deus de preparar esse caminho para o Senhor, amém? Amém. Feito o merchan e me apresentando, eu gostaria de falar algo que tem queimado no meu coração. Eu estava conversando com o irmão esses dias, lá em Londrina, esse fim de semana, e esse irmão lidera 26 igrejas, e essas 26 igrejas são compostas de 26 ministérios de louvor diferentes, e ele lidera os líderes de louvor. E eu sou conhecido como um ministro de louvor. E aí eu ultimamente tenho brincado, que eu não sou um cantor que prega, mas eu sou um pregador que canta. Eu carrego uma mensagem do Senhor e essa mensagem se transformou em canções algumas vezes, outras vezes se transformou em palavras, mas especificamente eu tenho sentido muito forte o desejo de liberar isso para a igreja do Senhor. Você tem uma mensagem e essa mensagem talvez vai se transformar em canções, mas talvez vai se transformar em palavras, mas talvez vai se transformar em serviço em geral à igreja do Senhor. Então eu estava conversando com ele porque ele tem passado uma dificuldade para liderar as equipes de ministério de louvor deles, e nós estávamos sentados na mesa e eu disse algo que me marcou. Às vezes você fala algo que você mesmo aprende, né? Você está falando algo com alguém e você fala, nossa, isso aqui eu não sabia, isso aqui é novo. Obrigado aí, Espírito Santo. Eu estava falando com ele assim, eu falei o seguinte: meu irmão, você precisa entender uma coisa. Sabe quando toda a igreja, ou quase toda, porque sempre tem alguns dispersos, mas quase toda a igreja está levantando a mão para o céu no momento da adoração, cantando aquele refrão maravilhoso? Sabe quando todo mundo está cantando forte aquele refrão e parece que vai explodir tudo? Aí ele estava animado. Ele falou, eu sei. Eu falei, isso aí ainda não é adoração. Aí, como assim não é adoração? Eu achei que o ápice do meu ministério fosse levar as pessoas a cantar o mesmo refrão. Eu falei, não. O ápice do seu ministério não é fazer as pessoas cantarem o mesmo refrão, mas o ápice do seu ministério vai ser fazer
as pessoas, aí eu dei outro exemplo, eu falei assim, você lembra de um dia em que você estava liderando a adoração e praticamente toda a igreja estava centrada em Jesus, e quando você começou a repetir o refrão, tem muita gente que pergunta, por que você está repetindo tanto o refrão? Mas na primeira vez está todo mundo só aprendendo, na segunda vez já aprendeu e está cantando, na terceira vez só está cantando, mas com mais sentimento, na quarta vez vai fazer um sentido, e aquilo que entra pelos ouvidos, a mente processa por causa da teoria, de tudo aquilo que veio aprendendo, de tudo aquilo que veio vendo no decorrer da sua vida, isso de repente cai no coração, começa a gerar uma revelação daquilo que se está cantando, e de repente você começa a ver que as pessoas estão sendo transformadas no meio do refrão que você está liderando. E ele foi animando, ele falou, eu lembro desse dia. Eu falei, você lembra desse ápice, desse momento? Aí ele falou assim, lembro. Eu falei, isso é a adoração. Adoração não é fazer as pessoas cantarem o mesmo refrão, adoração é fazer as pessoas terem revelação daquilo que estão cantando. 2 amém pelo menos. Adoração é fazer as pessoas cantarem com revelação daquilo que estão cantando. Porque nós temos percebido aí, o Brasil está cantando muito, gente. Eu acho que o Brasil nunca cantou tanto na história da sua vida. Nunca, na história da vida do Brasil, assim, da vida da igreja brasileira, existiram tantos ministérios de louvor, tantas bandas por aí. E o que eu vou falar aqui hoje à tarde não é sobre adoração com música, mas eu quero só basear um pouquinho para que nós entendamos. Nós nunca cantamos tanto, mas às vezes nós não temos um entendimento do que nós estamos cantando. Nós só estamos cantando, e só vai fazer sentido para você, só vai causar algo em você no momento em que você tiver uma revelação daquilo que você está cantando. Antes disso, você está até se emocionando, a palavra de Deus até está entrando dentro de você, mas isso só vai gerar fruto, só vai gerar revelação a partir do momento que você entende o que você está cantando. Está todo mundo aqui comigo? Por que eu estou dizendo isso? Porque há um segredo, meu irmão. Há um segredo. Enquanto nós abaixamos os instrumentos, quando nós nos concentramos no Senhor, quando nós colocamos a nossa atenção em Jesus, há um segredo aí. Às vezes Deus está tão preocupado em mudar a nossa vida através da adoração, e a gente está tão preocupado em surpreender Deus com a nossa adoração, que a gente perde a oportunidade de sermos transformados à imagem do Senhor, debaixo da glória do Senhor. Então o que a gente acabou de fazer aqui? Abaixamos os instrumentos para que você pudesse cantar quem Ele é, com revelação, para que isso fizesse sentido para você. João capítulo 20 é algo que eu tenho falado muito por aí. João capítulo 20, no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai no sepulcro, era ainda escuro, ela vê a pedra removida, ela vê que a pedra havia sido removida. Ela vai preocupada correndo falar com Pedro e João, o discípulo a quem Jesus amava. Ela fala, retiraram do sepulcro o corpo do meu Senhor, porque eu vi. Retiraram ele de lá, eu não sei onde colocaram o meu Senhor. Os dois correram. João chegou primeiro. João chegou e ele ficou olhando, mas Pedro chegou depois, entrou no sepulcro, e na beira do sepulcro Pedro vê os lençóis que cobriam o corpo de Jesus e o lenço que cobria a cabeça de Jesus, separado num lugar à parte. Só que a Bíblia fala que João, depois que Pedro viu aquilo, João decidiu definitivamente entrar mesmo dentro do sepulcro. Ele entra. Quando ele entra, a palavra do Senhor diz que ele vê, mas ele crê. O que ele viu o levou a crer. Aí a pergunta que eu sempre faço é: o que fez com que João visse de uma outra maneira o que Maria Madalena não viu e o que Pedro não viu? O que aconteceu ali nesse episódio? Eu repito, Maria Madalena foi lá e olhou que a pedra havia sido removida. Ela avisa Pedro e João. Pedro
averigua e percebe que os lençóis que cobriam o corpo de Jesus estavam de um lado, o lenço que cobria a cabeça de Jesus estava de outro. João entra no sepulcro e a Bíblia fala que ele vê e ele crê. O que aconteceu ali? Simples. Se você for olhar no original, você vai perceber o seguinte: quando Maria Madalena chega e ela vê, essa palavra vê, original, a palavra grega original é blepo. Blepo significa só olhar, como eu estou olhando para você. Ela corre lá, avisa Pedro e João. Pedro chega e Pedro se abaixa e ele vê. Ele vê o que? Os lençóis e o lenço. Essa palavra vê, que Pedro viu, é no grego teorel. Teorel tem a ver com teoria. Fácil, teoria. O que acontece? Ele passa, ele avança de nível. Ele não fica no blepo, como Maria Madalena fez, só olhou. Ele avança de nível e vai para um nível de teorel. Isso afeta a sua mente. Ele começa a tentar entender, certo? E aí depois João chega no sepulcro e ele entra. Ele fala: não, vou passar por Pedro e eu vou entrar, porque eu quero ver o que aconteceu. E aí quando ele entra, ele vê. E o que ele vê o leva a crer. Essa palavra ver tem um terceiro significado, que em grego significa oida. Sabe o que quer dizer oida? Oida nada mais é do que ter uma revelação no espírito, a partir do que os seus olhos carnais viram. Eu vi, eu entendi, isso desceu para o meu espírito e então gerou uma revelação. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, como cristãos, só vamos conseguir fazer o mover que o Espírito Santo está liberando sustentável, ou seja, que dure mais tempo, se nós estivermos cantando, ou pregando, ou ensinando com uma revelação do que nós estamos vendo. Nós não podemos deixar de entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e orar ao Pai que nos vê em secreto. Por quê? Porque é lá que nós vemos o que o Pai está fazendo. João 5,19, Jesus falou isso: eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Aqui, em outras palavras, eu só faço aquilo que eu tenho um oida, aquilo que eu tenho uma revelação do que meu Pai está fazendo. A partir do que o meu Pai está fazendo, a partir do que eu estou vendo Ele fazer, eu vou fazer também. Eu vou me manifestar também. Então, no que diz respeito à adoração, o que é adoração? Adoração nada mais é do que uma reação. Adoração é você reagir a algo. O que você está fazendo aqui com suas mãos levantadas? Você viu o quão soberano Deus é. Então isso te fez levantar as mãos e dizer: eu me rendo. Eu me rendo. Você reagiu. Por que você se ajoelha? Porque você viu a realeza de Deus e encheu a casa. Você vê o quão rei Ele é, o quão poderoso Ele é, e por isso, isso é uma reação. Agora, como você vai mais fundo em adoração se você não está vendo nada? Como você vai mais fundo em adoração se tudo que você vê é blepo, como Maria Madalena viu? Maria Madalena viu como eu estou vendo essa bateria aqui. Não quer dizer nada, não me gera nenhuma revelação, eu só estou olhando. Como eu vou mais fundo em adoração se tudo que eu vejo é o que os meus olhos carnais veem? Irmão, e aí você está com aquela cara de espiritual para mim assim agora? Estou entendendo essa forma. Mas às vezes tem muita gente aqui que não está, que ainda não avançou de nível, está só blepo. O som da guitarra, agora é a hora que a bateria faz aquela virada, olha lá a letra, você está só olhando aquilo que seus olhos carnais podem ver. E aí tem um outro tipo de pessoa, um outro tipo de gente, que é o Pedro. Abaixando-se, Pedro viu os lençóis que cobriam o corpo de Jesus de um lado, o lenço que cobria a cabeça de Jesus de outro. Eu imagino Pedro ali, maquinando, tentando entender. Pedro está ali, tentando entender o que está acontecendo. Ele não está predisposto a entrar num nível de revelação, ele só quer entender.
sente que o mover está fluindo, o Espírito Santo está forte na casa. Aí o irmão do seu lado está assim, ó, chorando, está descendo ranho no nariz, aquela coisa bem nojenta, mas você vê que é uma coisa bem espiritual. Cara, o cara está dentro, o cara está entendendo, e você está do lado dele assim, deixa eu tentar entender isso que está acontecendo. Será que isso é de Deus? Será que não é? Gente, que povo chato é aquele que fica tentando entender tudo. Que povo chato é aquele que fica tentando montar uma teoria a respeito daquilo que está vendo. Deixa eu ver se é de Deus. Deixa eu ver se é de Deus. Aquele povo que só fica montando teoria, provavelmente é sempre um povo medíocre, mediano, na média. Por quê? Tem medo de pular. E está sempre aqui. Não, eu vou mostrar para os outros que eu estou aqui, mas eu não vou me jogar. Porque a teoria, o limite de onde eu fui é onde a minha teoria me levou. Só que a palavra de Deus fala que a letra mata. E vai ter que chegar uma hora que você vai ter que pular de nível, meu irmão. O que eu estou falando para você? Eu estou falando para você sair do nível que você está e entrar num nível de revelação maior. Porque só um nível de revelação vai causar efeito para que você vá para um novo nível. Eu acho que se você veio para essa conferência é porque você quer ir para um novo nível, não é verdade? Você quer ir para um novo nível com Jesus e com o corpo de Cristo. Você quer ir avançar de nível como cristão indivíduo e também como corpo. Você quer avançar de nível. Agora, se você quer avançar de nível, você vai precisar ter uma revelação daquilo que você está vendo. Porque pensa comigo, quem tem chamado para pregar o evangelho em prostíbulos, a gente fica olhando, fica pensando, o que esse cara está fazendo lá? Está entendendo, cara? Como ele tem coragem de entrar lá e pregar o evangelho? Sabe por quê? Simplesmente porque aquela revelação não é nossa, é dele. Ele teve uma revelação. Ele já olhou com os olhos de oida, com os olhos de revelação mesmo, e ele já viu o que o Senhor vai fazer lá. E por isso ele está lá, sendo um colaborador do Senhor com aquilo. Você está entendendo aqui? Ele está lá sendo um colaborador. Ou seja, você só consegue ser genuíno e pleno no teu chamado, e não só no teu chamado, mas na sua vida cristã, na sua vocação também, se você tiver uma revelação. Como? Me diz, como Saulo entra numa vida a que ele entrou depois de conhecer Jesus sem uma revelação? E aí eu costumo dizer, gente, o que será que Saulo viu com seus olhos espirituais quando ele estava cego lá aqueles 3 dias? Às vezes eu acredito que Deus vai ter que fazer uma coisa com você, talvez. Deus vai ter que cegar os seus olhos para que você enxergue espiritualmente. Alguns aqui vão ter que fechar os seus olhos carnais para coisas e abrir os seus olhos espirituais para outras. Deus quer te levar a conhecer. Por quê? Qual que é o problema do teorel? Nenhum. Teorel não tem problema nenhum. Eu estou lendo a palavra e ler a palavra é pecado? Não, de jeito nenhum. Ler a palavra de Deus é necessário. É como o ar que a gente respira. Agora, só ler a palavra de Deus sem revelação nenhuma é pecado? Talvez seja. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem gente lendo a palavra sem revelação nenhuma. Já viu aqueles irmãos que entram na faculdade de teologia e começam a ler, e acusar, apontar o dedo, se ferir, começa a... O que aconteceu? Só teoria. Eles só querem entender. Mas eu acredito que você não quer só entender. Eu acredito que você quer conhecer também. É por isso que você está aqui. Então uma hora você vai precisar entrar para um novo nível. Você vai falar, Senhor, eu já li a sua palavra, eu tenho lido diariamente, a sua palavra tem sido o meu alimento, mas deixa eu te falar uma coisa, Senhor, revela para mim aquilo que está escrito ali, que eu ainda não li. Eu recitei aqui, Provérbios capítulo 25, versículo 2, a glória de Deus é encobrir as coisas, a glória dos reis é ir lá descobri-las. Então quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu falo assim, Senhor, revela para mim as entrelinhas, revela para mim aquilo que está escondido atrás da teoria,
Revela para mim aquilo que está escondido mais fundo do que a teoria pode me levar. Porque aí sim eu vou para um novo nível. Qual que é o novo nível? Os meus olhos espirituais vão abrir. Meu irmão, Jesus não vai vir se casar com uma noiva cega. Jesus não vai vir se casar com uma noiva cega. Jesus vai vir se casar com uma noiva que o vê. Jesus vai vir se casar com uma noiva que quer vê-lo. Então vamos abrir os nossos olhos espirituais hoje? Vamos abrir os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer revelar? Sabe por quê? Porque o Senhor quer revelar muito para a igreja brasileira. Mas nós estamos sempre na beirinha. Nós estamos sempre aqui. Aí olha que interessante. Olha que interessante. João foi lá dentro do sepulcro e ele viu revelação. E o que ele viu o levou a crer. Eu imagino João chegando e ele de longe vendo a pedra removida. Ele já chega assim, ele já chega vendo que Maria Madalena viu. Blé. Aí ele dá mais uns passos, ele passa por Pedro, ele vê também os lençóis que cobriam o corpo de Jesus, o lenço que cobria a cabeça de Jesus, ele vê tudo que Pedro tinha visto. Ele passa pela teoria. Só que quando ele chega na teoria, eu imagino João falando assim: tá, vamos lá. Eu aprendi pelos profetas messiânicos que apontaram há centenas de anos atrás que o Messias haveria de vir. Eu aprendi isso. Eu ouvi o meu Jesus dizendo que era necessário que ele fosse, porque se ele não fosse, o Consolador não viria. Você está entendendo como a teoria vai migrando para a revelação? Ah, eu entendi quando Jesus disse aquilo para nós. Nós estávamos sentados numa rodinha ali, comendo um peixinho frito na beira do mar. Ah, nós estávamos sentados ali. Ah, então quando Jesus disse aquilo para Nicodemos: em verdade eu vos digo que ninguém que não nascer de novo não vai poder ver o reino de Deus. Ah, entendi. E ele começa a lembrar desde Moisés, profetas messiânicos, a vida, a caminhada de Jesus, a teoria, tudo aquilo que ele havia ouvido, tudo aquilo que ele havia visto Jesus fazer, começa a fazer mais sentido do que nunca. E agora a teoria começa a ser revertida para uma revelação. Por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta, meu irmão, viver um evangelho só de teoria, porque os teóricos, eles só vão até aqui. Eles só têm um nível de experiência. O máximo que pode acontecer com aquele que abraçou a teoria como uma doutrina é ter um arrepiozinho de vez em quando, cair uma lágrima do seu olho de vez em quando. Mas eu não acredito que esse seja você. Eu acredito que você quer ver sinais maravilhosos. Eu acredito que você quer conhecer Jesus. Amém? Eu acredito que você quer ter um nível de relacionamento maior com Jesus. Até para ter um nível de relacionamento maior com Jesus, você precisa ter uma revelação dele. Até para ir mais fundo com Jesus, você precisa ter uma revelação. Aí vamos ser fiel ao que o Senhor tem nos dado. Vamos pegar quantas palavras foram liberadas para nós até hoje. Vamos pegar quantas porções da palavra de Deus foram reveladas para nós até hoje. Quantos versículos bíblicos nós lemos até hoje. Vamos pegar aqui quantas canções bíblicas, cristocêntricas, nós cantamos até hoje. E vamos pensar: nós fomos fiéis à revelação que Deus tinha nos dado? Nós procuramos conhecer ao invés de só entender? Porque senão, como você vai ter uma revelação nova se tudo que Jesus te deu você ignorou como revelação? Talvez hoje, se nós quisermos ir mais fundo, nós vamos precisar ir lá no começo, lembrar daquela palavra profética, nos apegar àquilo que Deus tinha nos dado já desde o início e ser fiel àquilo. Por quê? Porque daí Deus vai poder confiar para nós novas revelações. Deus vai poder confiar para nós novos níveis. Tom, mas eu nunca consegui ter uma visão aberta. Eu nunca consegui ouvir Deus. Eu falei, aí eu falo para você foi fiel a tudo aquilo que Deus está te entregando, né, na sua vida?
Você tem sido fiel? Deus quer te dar, mas você tem sido fiel a tudo que Deus está te entregando cuidadosamente? Deus quer nos levar a um novo nível de revelação da palavra, revelação de quem Ele é. Sabe, a igreja do Brasil, e agora eu falo para a igreja do Brasil, nós só vamos conseguir desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós, porque eu vejo muitos profetas falando: Brasil, está chegando a sua hora, Brasil, vocês vão experimentar do maior mover. Mas nós só vamos conseguir experimentar do maior mover que já aconteceu na face da terra se nós formos fiéis àquilo que os nossos olhos espirituais estão vendo. Porque aquilo que eu estou falando para vocês hoje é aquilo que eu estou vendo no Espírito. Eu estou sendo fiel a isso. Talvez Deus está te dando uma palavra na tua casa, seja fiel a isso. Talvez Deus está falando para você orar pelos enfermos, seja fiel a isso. Seja fiel àquilo que você está ouvindo, àquilo que você está vendo, seja fiel a isso. Seja fiel à promessa que Deus entregou para a tua vida. Seja fiel. Se Deus entregou para a tua vida, é teu, meu irmão. Eu nunca vou esquecer. No ano de 2010, eu estava numa fase que era uma crise só de identidade, assim, não sabia quem eu era. Quando eu ouvia um cantor que eu achava legal, eu queria ser ele. Quando eu vi uma pregação que eu achava legal, eu queria pregar ela. Uma crise de identidade assim terrível. Até que um dia eu estava com fone de ouvido, ouvindo uma adoração no ônibus. Eu estava indo para algum lugar e eu estava orando ao Senhor. E essa canção dizia assim: me ajude a encontrar a minha própria chama. Me ajude a encontrar a minha própria chama. Me ajude a encontrar a minha própria chama. Eu comecei a orar isso. Me ajude a encontrar a minha própria chama, assim. E aí Deus foi me tomando no ônibus. Deus foi me tomando com um temor santo. E Deus falou para mim assim: eu tenho muito para te dar. Muito ainda. Você vai liberar isso nos 4 cantos do Brasil. Eu tenho muito para te dar. Mas você precisa ser fiel àquilo que eu já te dei. Porque o que eu te dei é teu. O que eu te dei é teu. Você tem que ser você. Aquilo que eu te dei é teu. Então você vai precisar ser fiel lá no início. Aquilo que eu te dei, as canções mais simples. Sabe, esse ano, 2018, faz 2 meses, eu gravei uma música nesse novo EP chamado Cristocêntrico. A primeira música, Reina Aqui. Sabe de quando que ela é? 2008. 2008. Fazem 10 anos que eu tinha ela guardada. E sabe o que Deus falou para mim esse ano? Você vai precisar ser fiel àquilo que eu te dei. Porque você viu aquilo que ninguém viu. Eu te entreguei. Aquilo que ninguém viu, eu te dei, é teu. Você tem uma porção. Você não pediu lá em 2010 para que eu te ajudasse a você encontrar a sua própria chama? Eu estou te dando, aqui é teu. Eu te dei várias experiências. E todas as experiências você precisa usar. Meu irmão, essa palavra não é tão profunda. Não é nada que você nunca ouviu na vida, mas é uma palavra de posicionamento e de reposicionamento. Talvez você está aqui, ó, me leva para um outro nível, Sabe o que Deus está falando para você? Volta lá naquele nível lá, você está precisando voltar lá. Seja fiel aqui, ó. Seja fiel àquilo que você viu. Esses dias eu ouvi um pastor dizer uma coisa que eu achei muito interessante. Ele estava dizendo assim: tem irmãos que falam assim: que saudade de quando a igreja era pequena. Que saudade de quando a igrejinha era pequenininha, nós nos reuníamos pequenininho. Aí ele diz assim: talvez, meu irmão, você não esteja com saudade de quando a igreja era pequena. Talvez você esteja com saudade do seu coração quando a igreja era pequena. Talvez você esteja com saudade do teu coração quando ainda queimava forte aí. Talvez você esteja com saudade, não daquele formato, mas do teu coração e da tua essência. O que eu vim dizer para você hoje é que seus olhos vão abrir quando você for fiel àquilo que Deus já te deu. Porque Deus já te deu. Quantos já tiveram visões? Quantos já tiveram sonhos espirituais? Quantos já receberam palavras proféticas? Quantos obedeceram à risca as palavras proféticas que receberam? Quantos foram fiéis na risca às visões que receberam? Depois de acordar daquele sonho profético, o que você fez? Talvez você vai precisar voltar lá e ser fiel aqui.
Sabe para quê? Para que Deus te dê mais, para que você flua mais. E aí, à medida que você vai olhando para Jesus, você vai vendo quão belo Ele é. Tudo que você fizer vai ser extensão da beleza de Jesus. Ele. Quanto mais você for vendo quão santo Ele é, você vai caminhar em santidade. Quanto mais você for vendo quão justo Jesus é, você vai caminhar em justiça. Você está entendendo aqui? Maria Madalena, só olhou. Pedro, Teorel, quis entender. Mas Oséias já tinha dito: conhecer e prosseguir em conhecer. Ou seja, existe um novo nível depois de só entender. Talvez você tenha 10 anos, 15 anos de igreja, você já entendeu muita coisa, mas você conheceu o suficiente. Você conheceu o suficiente. Eu não quero colocar julgo nem peso sobre você, eu quero só te relembrar das coisas que nós às vezes esquecemos. Aquilo que você viu no Espírito te levou a crer mais. Sabe o que eu tenho aprendido? O tamanho do conhecimento que eu tenho de Deus é o tamanho da minha fé, quando eu precisar usar. Qual o tamanho da sua fé? É o tamanho do quanto que você conhece a Deus. Por quê? Olha só a linha de entendimento. João viu, ele passou pelo black, ele passou pela teoria, a teoria caiu no seu coração, no seu espírito, e aí começou a gerar uma revelação que o levou a ter fé. Fé não é crer? O levou a ter fé. O tamanho do entendimento foi o tamanho do conhecimento, e o tamanho do conhecimento foi o tamanho da fé. A partir daí, eu imagino que tudo que João fez a partir de ter tido uma revelação de quem Jesus era e do que Ele fez, mudou a vida dele. Então ele começou a andar em sinais e maravilhas, porque ele conhecia Deus. Eu não pergunto aqui hoje qual que é o tamanho da tua fé, eu pergunto qual é o tamanho do teu conhecimento de Deus. E a minha intenção não é que aqueles que conhecem pouco falem: nossa, eu conheço tão pouco, desanimei. Não, a minha intenção é que você fale assim: eu acho que eu não conheço o suficiente, eu vou conhecer mais Jesus. Eu vou entrar numa jornada de conhecer mais Jesus. Estenda suas mãos como sinal de receber-se. Eu declaro em nome de Jesus que você vai entrar numa jornada de conhecer Jesus como nunca antes na história da tua vida. Se você acha que você já aprendeu o suficiente, sabe, Deus vai te dar tanto nesses próximos anos. Deus vai te dar tanto nessa próxima jornada. Deus vai te dar tanto alimento para você alimentar outras pessoas. Deus vai te dar tanto alimento para que você se torne alguém melhor. Deus vai te dar tanto alimento para que você se torne alguém mais saudável, alguém mais amável, alguém mais gentil, alguém mais poderoso, alguém com mais autoridade. Deus vai te dar muito, meu irmão. Deus vai te dar muito para que você use isso para a glória dele. Quando eu canto, eu não canto daquilo que eu não estou vendo, eu canto daquilo que eu estou vendo. Por isso, se você canta, quem canta aqui? Todo mundo canta, né? Mas quem tem a sua vocação para cantar? Se você canta, comece a cantar daquilo que você está vendo. E a pergunta é: o que você está vendo aí no seu dia a dia? O que você está vendo? Sobre o que você está vendo é o que você vai cantar. E aí, quando você cantar sobre o que você está vendo, você vai ver como vai fluir a autoridade. Como vai fluir a autoridade. Eu amo o que está acontecendo aqui no Brasil. Mas sabe o que eu falo por aí direto? Eu falo assim: meu irmão, talvez o dia em que nós entrarmos no nosso quarto, tivermos uma experiência genuína com Jesus, e essa experiência me der uma canção e eu cantar ela, eu vou para um novo nível. Porque eu fico muito feliz de ouvir o Ministério de Música daqui cantando suas próprias canções. Posso falar? A canção que vocês cantaram aqui, penúltima, que é de vocês, foi a melhor de todas hoje. Tenta começar a cantar daquilo que vocês estão vendo, mais daquilo que vocês estão ouvindo por aí. Porque vocês têm um nível de autoridade se vocês ouvirem alguém cantar e reproduzir. Agora, o segredo não está aí. O segredo está, Jesus disse o que Salomão disse também: a boca fala daquilo que o coração dá. Aí está o segredo. Aí está o segredo.
Quando eu falo daquilo que meu coração está cheio, existe autoridade. Meu irmão, eu entendi uma coisa: eu não vou negociar, eu vou cantar as minhas próprias canções. Mesmo que essas canções não bombem nunca, eu vou cantar elas. Por quê? Porque eu estou cantando aquilo que eu vi. Porque eu estou testemunhando daquilo que os meus olhos viram quando ninguém de vocês estava vendo. Às vezes eu estava no meu quarto, às vezes eu estava no meu carro, eu estava vendo quão lindo o Senhor é, e por isso eu cantei. E aí às vezes eu vejo pessoas desfrutando daquilo, das minhas experiências com Deus, eu falo, glória a Deus, que bom. Amém? Eu sinto que Jesus quer se revelar para algumas pessoas aqui. Quantos têm fome de ver o Senhor? Feche seus olhos. Se você quiser ficar em pé, você fique. Se você quiser ajoelhar, se ajoelhe. Gostaria de pedir o Ministério de Música para voltar. Nós vamos cantar bem baixinho se tivermos que cantar. Vamos tocar bem baixinho se tivermos que tocar. Nós só vamos entender o que o Espírito Santo quer fazer. Mas eu declaro que agora o Senhor destrave, retire as escamas dos nossos olhos agora. Agora, retira, Senhor, as escamas dos olhos da igreja do Brasil. Retira. Está vindo um monte de gringo aqui no Brasil dizer que o avivamento vai sair daqui. Mas nós ainda estamos olhando para lá para saber o que eles estão produzindo. Como o avivamento vai sair daqui se nós estamos olhando para lá para fim de copiar? Nós queremos ver o Senhor, Jesus. Nós queremos ter uma revelação, porque a revelação vai aumentar a nossa fé. E aumentando a nossa fé, nós seremos testemunhas mais genuínas ainda do Senhor.